Olá, ainda sou a aula 109 de programação em Python e nessa aula a gente vai falar sobre argumentos na execução do nosso programa. Então, antes de mais nada, antes de falar de argumentos na execução de programa, não deixe de ter certeza, se você tiver dentro do Windows, que que o seu Python Path está configurado corretamente. Eu deixei o link na aula passada para configurar o Python Path, vai estar nessa aula também. Veja também como executar programas na prompt de comando ou no terminal no Mac, que é muito parecido com o Linux. Enfim, porque isso vai ser necessário dessa aula em diante. Vai ser extremamente necessário dessa aula em diante. Então, o que eu digo quando eu falo de argumentos na execução de um programa? Se você utiliza Linux, você já deve ter visto isso diversas vezes. Se você trabalha com Windows, talvez você já tenha visto também, mas é um pouco mais difícil. Então, vamos supor que eu queira instalar um módulo externo do Python 3. Normalmente eu escrevo Python 3 setup.py e o arquivo setup.py nada mais é do que um arquivo de instalação. É ele que vai jogar e colocar os arquivos da biblioteca de Python que eu estou pegando e colocar nos locais corretos. E normalmente eu escrevo ou build ou install. Esse terceiro, essa terceira linha que eu escrevo aqui é uma linha que é desnecessário para executar um programa. A gente já tem visto que dá para executar só colocando o interpretador Python 3 setup.py e aí ele já executa o meu programa. Então, por que eu coloco o install aqui? O que é isso? Isso é um argumento que vem na linha de comando. E esse argumento ele serve para dizer, quando você executar esse programa, faça tal coisa. Install significa copie os arquivos que precisam ser copiados para as pastas corretas. Build significa compile os arquivos que precisam ser compilados. Enfim, se você colocar outras informações aqui, você vai ter outros argumentos para a execução do seu programa. E isso é muito útil, porque tem um programa que eu posso fazer diversas coisas com os arquivos que eu estou dentro do meu programa. Se é um programa que vai fazer esse tipo de execução. Por exemplo, se eu quero copiar um determinado arquivo para uma nova pasta. E aí é um arquivo especial, então eu coloco Python 3, copiar.py, só que eu quero que o nome do arquivo seja outro. Eu coloco o nome do arquivo aqui do lado e ele já configura automaticamente. Então, isso faz com que os seus programas sejam um pouco mais customizáveis, certo? Então, como é que eu consigo pegar os argumentos que eu recebo aqui na linha de comando? Porque isso aqui não é um input, certo? Porque o input você pega durante a execução do programa. Então, isso aqui vem antes da execução do programa. E como que a gente faz para pegar esses argumentos? Usando o módulo sys. Mais do que isso, usando uma constante, que não é tão constante, uma variável do módulo sys, que é a variável argv. Então, eu vou pegar aqui e executar o arquivo 109.py. E você vai ver que ele imprime aqui uma lista escrito 109.py. Que lista é essa? Essa é a lista argv. Se eu tivesse executado 109.py, abacaxi, limão, açúcar, você teria visto a lista 109.py, abacaxi, limão e açúcar. Então, o sys.argv ele mantém registro de todos os argumentos que eu coloco na linha de comando. E como um argumento é diferenciado pelo outro? Pelo espaço. Você colocou um espaço, ele quebra isso aqui, separa este argumento deste argumento. O Python 3 não aparece porque ele é o programa onde a gente está executando o nosso arquivo. Mas veja que o arquivo aparece na lista do sys.argv. Então, o sys.argv ele tem essa capacidade de lidar com os argumentos que você coloca quando você vai executar o seu programa. Então, por exemplo, aqui eu tenho
uma funçãozinha chamada mais. E o que essa funçãozinha faz? Se você lembrar um pouquinho de strings, você já deve entender só de olhar para isso aqui. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar um determinado texto, que vai ser passado como argumento, e um determinado número de linhas, que pode ser que por padrão é 15, mas pode ser qualquer outra coisa. Aí, beleza. Ele coloca esse determinado número de linhas. E aí eu percorro essas linhas enquanto as minhas linhas não forem vazias. Ou enquanto eu não mandar quebrar o meu programa. E o que eu faço? Eu pego uma determinada parte das minhas linhas, então uma determinada quantidade do meu texto. Que quantidade? O número de linhas que eu coloquei aqui. E eu imprimo esse número de linhas que eu defini. E aí eu vou perguntando se o usuário deseja ler mais e mais partes do texto. Então, bem simples a função. O que acontece? Veja que em nenhum momento eu defini qual arquivo que a gente quer ler. Por quê? Porque o arquivo que a gente quer ler pode ser qualquer arquivo. Esse é um programa muito genérico, é um programa de leitura. Então, o que eu faço? Eu poderia lançar um input aqui no meu terminal, para quando o usuário executasse isso aqui, quando executar o meu programa, o programa começar perguntando: ei, me dá o nome do arquivo que você quer ler, e aí pronto, ele me mandava o arquivo que ele quer ler. Só que eu não vou fazer isso. O que eu vou fazer? Eu vou verificar se o usuário, quando ele executou o programa, ele passou um argumento. Se você olhar no conteúdo da aula de hoje, você vai ver que tem um arquivo texto.txt. E aí, quando eu coloco aqui texto.txt, você veja que o meu argumento é o texto.txt. Aqui, nesta linha, ele verifica se a quantidade de argumentos passados foi maior que 1, ou seja, se ele definiu um argumento específico. E se ele tiver definido um argumento específico, no caso, o nome do meu texto, eu vou pegar e vou abrir esse texto como ele está escrito, sys.argv1, e vou ler este texto, ok? Então, se você colocar isso aqui, ele começa a ler. No caso, eu defini para ele ler de 5 em 5 linhas, então você vê aqui 1, 2, 3... Bom, não dá para ver direito porque as linhas no terminal, elas não ficam... As linhas que chegam no final da linha, ele passa para a próxima linha, então não dá para dizer direito o que é aqui, qual que é uma linha, qual que é outra pelo terminal. Mas enfim, se você der sim aqui, você vai continuar lendo o texto, e é um texto que fala sobre HTML, qualquer coisa, acho que é isso, fala sobre HTML, enfim, sobre história da web. Mas é só um trechinho de texto que fala isso, é só para exemplificar mesmo. Se eu pudesse, poderia fazer mais customizações. Por exemplo, se eu observasse que a quantidade de argumentos, então len sys.argv for maior que 2, então se ele tiver passado um segundo argumento, o que eu vou fazer? Eu vou fazer mais. Então, antes de mais nada, eu vou pegar aqui nome arquivo, ou melhor, vou pegar arquivo direto, OpenSysArgv, e aqui eu vou colocar num linhas como sendo sys.argv2. E eu vou converter esse número de linhas para o inteiro. E eu vou supor que o usuário vai ser bem honesto comigo e vai sempre me passar algo que é válido. Aqui eu vou colocar arc como sendo padrão. É um arc que é vazio, então none. E o num de linhas, vou colocar o padrão como sendo 15. E por último, vou pegar aqui e vou colocar o meu texto, arc, e o num de linhas, que eu vou tirar o
underline só para manter consistente. Então, o que acontece? Que modificação eu fiz agora? Agora, além de eu poder definir o nome do meu arquivo, eu posso definir o número de linhas que eu quero que ele leia por vez. Então, se eu fizer isso aqui, e eu cometi algum erro terrível, deixa eu ver o que eu fiz. Arquivo, OpenSys arquiv. Qual que foi o erro? Linhas text.splitline. Ah, eu esqueci de colocar aqui. Read, se não me engano. E aqui vamos colocar só aqui vazio. E isso, beleza. Então você vê que agora eu defini um terceiro argumento, que é o número 3 aqui. E você vê que agora ele também lê o número de linhas como sendo 3. E aí eu tenho uma customização na hora de executar o meu programa. Agora, também é comum ver argumentos que são chamados de flags. O que são flags? Flags também são configurações específicas de execução de um determinado comando. Só que as flags, quando eu quero definir uma flag específica, eu coloco traço, a identificação da flag e o valor da flag. E por que eu faço isso? Aqui você está vendo que eu arbitrei que se ele tivesse apenas um argumento, esse argumento seria o nome do arquivo, e se ele tivesse dois argumentos, pelo menos dois argumentos, ele seria o nome do arquivo e o número de linhas. Veja que, se eu tivesse muitas outras customizações possíveis de fazer, eu teria que lembrar da ordem em que cada customização é feita. Não só isso, se eu quisesse que o número de linhas, eu tivesse um terceiro argumento aqui, sei lá, que o número de caracteres, por exemplo, que o número de caracteres não ultrapassasse um determinado valor, eu teria que também definir o número de linhas, porque eu defini numa ordem específica os argumentos. Quando eu coloco as flags, eu já resolvo esse problema. Por quê? Porque eu só checo o argumento que é seguido de uma flag. Então, o que eu faria? O que seria melhor para ser feito aqui? Se o número de argumentos for maior que 1, automaticamente eu sei que eu tenho o meu arquivo. Agora, se o número de argumentos for maior que 2, eu tenho que checar se o usuário especificou. Então, eu tenho que ver se o argumento n, então a flag n, que é o definidor de número de linhas, estiver dentro de sys.argv, o que eu vou fazer? Eu não vou pegar e usar essa sintaxe tão definitiva aqui, que pega especificamente na posição 2. O que eu vou fazer? Eu vou pegar sys.argv, que é uma lista, então você deve lembrar do método index. Vou passar para o método index esse traço n, então com isso eu vou obter o índice do traço n e vou somar 1, porque eu sei que seguido do traço n vem o argumento que eu tenho que definir. Então, na verdade, eu coloquei traço L ali, nem tinha percebido. Traço L aqui e eu vou procurar identificar esse valor aqui. Então, o que eu vou fazer? Se eu fizer isso aqui e colocar um traço L 3, você vai ver que eu tenho a mesma saída da configuração anterior. Veja que agora eu tenho dois argumentos a mais, só que um deles é para identificar, eu estou especificando o número de linhas. Eu poderia usar qualquer outra sintaxe para isso. Por exemplo, eu poderia colocar aqui L, que não é exatamente uma flag, mas uma definição do meu programa. Por exemplo, se eu quero instalar o Python pelo terminal do Ubuntu, eu faço sudo apt-get install python. Só que se eu colocar sudo apt-get python, ele pode não saber qual que é a versão de Python. Então eu coloco aqui igual a 2.7, igual a 3.4, enfim, a versão de Python que eu estou procurando. Então você também poderia ter colocado, em vez de traço L14, eu tenho colocado L14.
A diferença é que aqui eu estou meio que colocando um argumento que seria mais ou menos obrigatório, porque ele está lidando com algo um pouco mais crítico na hora da execução do meu programa. Então, existe uma leve diferença entre o outro, mas na prática você pode usar qualquer um dos dois. Ok? Então, para casa, o que vocês têm de exercício? De novo, trabalhar com o instalador. Aqui. Só que qual que é a diferença? Agora o instalador ele vai conseguir receber alguns argumentos específicos. E se eu me lembro bem, eu consigo ler less só o começo aqui. Bom, aqui até vocês podem ver, porque eu já mostrei mais ou menos como é que funciona, mas quais são os argumentos específicos? Traço D e um diretório, que escolhe o diretório de destino, e traço N e um nome que escolhe o renomeamento do arquivo. Então, agora, durante a instalação, você pode decidir, o usuário que executar, o instalador pode decidir o diretório de destino e o novo nome do arquivo direto pela execução do terminal, sem a necessidade de ter que definir durante a execução do programa ou ser o diretório padrão. Se ele não colocar nem o traço D, nem o traço N, então volta para o sistema inicial, que é aquele Python traço o nome que o usuário colocar, e o diretório, no caso do Windows, era o C users, o nome do usuário, e no caso Linux seria a pasta home. Ok? Então, é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Espero vocês na próxima aula.